Oi, povo! Professor André, Linguagens, Literatura e Redação na área. Você está no canal Entre Linhas e Letras. É isso aí, pessoal. Hoje eu estou inaugurando um quadro novo, né, aqui dentro do canal, que vai trazer informação mais atualizada, né, para vocês e associar a literatura com aquilo que está acontecendo no mundo hoje, atualmente, né, com as notícias que circulam por aí, beleza? Então, é um quadro interessante para você que está buscando atualidade, um conteúdo voltado para os vestibulandos, associando aqui a literatura com a atualidade. A própria ideia de curiosidade, né, em relação a isso, já é um atrativo a mais, assim. Então, na verdade, não é bem uma aula em vídeo, né, sobre literatura, mas que vai trazer conteúdos também de aulas, né, de literatura. E para começar, vamos falar do dia 21 de dezembro, que é hoje, né, por sinal, 21 de dezembro de 2023, no caso. E o 21 de dezembro é uma data comemorativa importante, né, cara? Porque é o Dia Nacional de quem? Do atleta, beleza? Então, todo mundo sabe que no Brasil, os atletas mais conhecidos, tem muitos aí que tem uma batalha, cara, né, que tem, assim, um caminho que foi trilhado rumo, né, a muitas vitórias aí no atletismo, natação, né, outros esportes que não são tão divulgados assim, não são tão populares no Brasil, mas que tem um caminho exemplar. Só que no Brasil a gente tem o futebol como sendo o esporte aí, né, mais difundido, mais popular, e os atletas, evidentemente mais conhecidos, também fazem parte desse universo futebolístico, né? Então eu vou falar de futebol. A gente vai começar associando a literatura com futebol, e para fazer isso eu vou começar falando do Zé Lins do Rego. José Lins do Rego é um escritor brasileiro, um dos mais conhecidos no Brasil e um dos mais traduzidos também, né? Um dos autores brasileiros mais traduzidos no mundo, autor de Fogo Morto, Menino de Engenho, né, cara? Menino de Engenho, que é uma das obras mais significativas da nossa literatura, que conta em primeira pessoa a história de Carlos, né? Um indivíduo que é um livro autobiográfico ali. Claro que o Carlos, já na vida adulta, vai relembrando o que aconteceu na vida dele, e quando ele vai morar no engenho do avô, o coronel José Paulino, depois de uma situação traumática vivenciada por ele dentro da família, né? Na verdade, o Carlos, a gente acaba percebendo que tem algumas passagens do livro ali que são bastante autobiográficas, não é tudo, evidentemente, mas né, tem algumas coisinhas ali meio convencionais e tal do próprio Zé Lins do Rego. E o José Lins do Rego, que passou por alguns problemas né, na infância, que são trazidos também no livro, ele acaba tendo no esporte, no futebol, tipo um escape, né? Como assim? A gente percebe, inclusive, que o brasileiro enxerga mesmo o futebol. A grande questão, acho que no Brasil, é enxergar tudo no âmbito do futebol. Tipo, você levar essa paixão do futebol para tudo que é área né, da sua vida. Então, tipo, a gente enxergar, por exemplo, a política como sendo alguma coisa de um âmbito de torcida, né? Alguma coisa assim. O Brasil, eu sempre falo essa frase, o Brasil é o país onde política é futebol, futebol é religião e religião é política. Enfim, o Zé Lins do Rego, ele era apaixonado pelo Flamengo. Entre 45 e 1957, José Lins do Rego escreveu muitas e muitas e muitas crônicas sobre o Flamengo para ser... Essas crônicas elas foram publicadas em jornais né, esportivos, num jornal esportivo específico. A editora José Olímpio foi lá e publicou 111 crônicas num volume chamado Flamengo é por Amor, beleza? Então é um livro assim que mostra de uma maneira muito interessante, lúdica, né? Ele vai falar sobre vários craques do Flamengo daquele momento ali, de 45 até 57, né? Ele faleceu em 1957, então tem muitas coisas que ele vai trazer ali sobre jogadores, sobre o clima, né, de vestiário, porque inclusive ele era tão fanático pelo Flamengo que ao morar no Rio de Janeiro ele acabou fazendo parte da delegação mesmo do Flamengo ali. Então o Zé Lins do Rego era um cara participativo mesmo no Flamengo. E assim, quando ele ficou doente, em 57, foi hospitalizado, uma curiosidade aqui, ele disse, ó, só vou aceitar, bem-humorado que era, né? Só vou aceitar 3 tipos de pessoa me visitando, certo? Então podem ser, por exemplo, aceito a visita de amigos, né? Aceito a visita de familiares e aceito também a visita de torcedores do Flamengo. Como você né, já imagina, a torcida do Flamengo desde aquela época é uma das mais numerosas, se não do Brasil, do mundo também, né? No caso tem uma rixa aí entre o Palmeiras, o Corinthians, né? O Flamengo em relação ao número de torcedores, de qualquer forma ele dizia que ele só aceitaria 3 tipos de visitas, né? Família, amigos e torcedores do Flamengo, você imagina que aquilo vai lotar bastante, né, cara? Se todos os torcedores do Flamengo fossem visitar de fato Zé Lins do Rego, e muitos deles foram, porque ele era muito conhecido.
nesse meio. Por falar em Flamengo, o time está na cola aí de um meio-campista que é excelente, né? Que é craque pra caramba em tudo que é área da vida. Gustavo Scarpa, ex-Palmeiras. E a concentração? A gente sempre mantemos. Cala a boca, Scarpa. Inclusive aqui eu vou fazer uma jogada intertextual. O que é uma jogada intertextual, pessoal? Um bate-bola intertextual, vamos colocar assim. Intertextualidade é quando um texto dialoga com outro texto. Por exemplo, se eu faço uma paródia, né, de um texto original, é como se eu estivesse pegando uma imagem do indivíduo, né, e caricaturizando, quer dizer, eu estou transformando aquela imagem numa caricatura. Eu vou pegar alguns traços ali, dar uma exagerada para ficar o quê? Engraçado, né? E aqui eu me proponho a fazer uma paródia intertextual, evidentemente, que toda paródia é, né, da Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, poeta romântico brasileiro, primeira geração do romantismo, hein? Que é aquela geração que começa em 1836 o romantismo no Brasil, né? E a geração nacionalista, que está ali inserida num momento, 1836, ou seja, 14 anos depois, né, da emancipação do Brasil, da independência, que está ali usando, né, das suas prerrogativas literárias e tal para criar uma identidade, para criar um apego, né, do brasileiro pela pátria dele. E aí vai lá Gonçalves Dias, uma das características mais importantes, então, dessa geração romântica é idealizar a pátria, é falar da pátria de um jeito bastante, assim, né, positivo sempre, colocando a pátria no universo ideal mesmo, e ele vai lá e escreve a Canção do Exílio, que todo brasileiro conhece, evidentemente, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. A minha paródia vai ser dos 2 primeiros versos apenas, né? Homenageando, então, esse contexto Gustavo Scarpa, que já jogou onde? No Palmeiras. Então, lá vai a minha paródia. Minha terra tem Palmeiras, que não tem um Mundial. Tenho certeza de que vocês gostaram bastante da minha capacidade de criação literária. Eu tô simplesmente pasmo, velho. Mas vamos lá, falar da notícia do Gustavo Scarpa, então. O Flamengo tá na cola, o Atlético Mineiro tá na cola do Gustavo Scarpa, né? Ele tá saindo do Olympiacos, na verdade, voltando pro Brasil. Jogou pelo Nottingham Forest da Inglaterra, né? E assim, se destacou, evidentemente, o cara é realmente brilhante naquilo que ele faz. E assim, Gustavo Scarpa, ele tinha como universo de leitura a Bíblia, como uma boa parte dos jogadores, inclusive, né, os jogadores brasileiros que são muito ligados à religião. Mas quando estava no Palmeiras, o Scarpa ganhou do Pedro Jatene, preparador físico na época, né, um volume, o Robert Louis Stevenson, Médico Monstro. Melhor dar uma olhada nele. Ele precisa de um médico. O cara é verdinho, tem olhos vermelhos, tem mãos gigantescas. Aí leu o livro. Beleza, o cara se tornou um leitor ávido e, acima de tudo, muito melhor do que isso, inclusive, além de se tornar um leitor ávido, é usar a influência positiva que ele tem, né, que é um craque. O cara é brilhante jogando bola, ele é brilhante, a visão, você percebe a visão dele olhando para o campo, né, que é uma visão inteligente, inclusive, de mapear, né, de obediência tática, mas também mapeando aquilo que ele pode fazer em campo. E também é um craque porque ele sabe que a influência dele pode chegar a uma molecadinha aí, cara, que tá precisando realmente de um estímulo aí para começar nesse universo da leitura, né? Não só infelizmente, o que circula mais quando a gente fala de futebol, né? Influência e tal, é mais superficialidade, né, cara? A gente vê muito mais assim, qualquer fala, por exemplo, do Neymar, o craque que nunca decola. Tá falando besteira, você tranquilo. Assim, enfim, qualquer frase dele sendo muito mais compartilhada, qualquer bobagem que seja que ele diga. E assim, às vezes coisas que nem tem a ver com o universo do futebol em si, mas que circulam muito mais do que esse tipo de influência positiva do Gustavo Scarpa, o cara brilhante, foda. E depois dessa leitura que ele fez aí de O Médico Monstro, ele já emplacou Guerra e Paz do Tolstói, né? Ele já mandou, por exemplo, Dom Casmurro, Machado de Assis, apesar de ele ter uma visão, ele acha que realmente o Bentinho foi traído mesmo, né, cara? E aí é meio complicado a gente, né, concordar com o Scarpa nesse sentido. Rapaz, tá certo isso. Mas enfim, Dom Casmurro de Machado de Assis, o cara curte Dom Casmurro, o cara gosta de Tolstói, o cara é fã de Dostoiévski, por exemplo. Ele tem uma análise muito interessante de A Metamorfose, que ele achou muito curioso. Tipo, ele chama o protagonista, Gregor Samsa, de um moleque inseto, né, cara? Brilhante, fantástico, assim. O tipo de análise que ele faz é uma análise gostosa de ver. E assim, ele chegou a dedicar, em 2018, num jogo contra o Bahia, para ser mais exato, no dia 27 de junho de 2021, num jogo contra o Bahia, ele chegou a dedicar um gol para um personagem do Victor Hugo, Os Miseráveis, que lá é chamado de Victor Hugo, né? Eu não vou ficar aqui fazendo biquinho e falar francês, porque enfim. Mas dedicou o gol pro Jean Valjean, que é o protagonista da obra, né, cara? Então, tipo, foi muito impactante isso em muitos sentidos. Porque o Jean Valjean, tudo gira em torno da história dele ter furtado um pão para dividir com a família por estar passando fome,
e chegar a ficar preso 19 anos, né, por isso, né, na cadeia. Então, tipo, é uma situação que recorta muito da miséria, né, de como que ela se manifesta, quais são os efeitos que ela produz, né, uma obra que acaba sendo muito associada a situações, infelizmente, que acontecem hoje, ainda hoje, né, no Brasil. E no mundo, né, vamos falar a verdade, não vamos tapar o sol com a peneira. Então Scarpa mandou muito bem quando dedicou o gol para o Jean Valjean, que de fato é um herói, né? É um herói e é um herói... Is there another way to go? Sim, espelho para muita gente, porque precisa que a gente tenha essa mente mais aberta para enxergar as mazelas e o que elas produzem e como elas são injustas e como se criminaliza muitas vezes a pobreza, não só naquela época no Victor Hugo, mas também no Brasil, né? O Victor Hugo está ali já começando uma literatura mais realista, mais de crítica, né? E esse aqui, o brabo. Até zoou, mano. Os Miseráveis, do Victor Hugo. Que depois culmina, de fato, com o movimento realista, que lá na França vem forte, né? Com o Flaubert, quando escreve Madame Bovary, com o Émile Zola, quando escreve Germinal, né? E, aliás, o Jean Valjean tem muito já de Germinal, apesar de ter os Miseráveis tem aquele impacto, né? Aquela coisa emotiva, aquela eloquência emotiva do romantismo, só que esse herói proletário, né, cara, esse herói trabalhador e tal, depois são coisas que vão ser mostradas de uma forma muito crítica mesmo no naturalismo, que é uma literatura que vem depois em oposição, inclusive, ao romantismo, né? Beleza? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou, compartilha, curte, né, o vídeo aí, comenta alguma coisa, o que você achou, porque vai ser importante a sua opinião para mim também, o fato dele circular vai ser bacana, vai ser legal, vai ser interessante, vai ser produtivo, estimulante pro canal, tá bom? A gente tá aí com o curso Voz Humanas, já no primeiro lote de inscrição, né? Então, dá uma olhadinha no QR Code, acessa para você perceber quais são as facilidades desse primeiro lote para fazer redação e repertório, juntar tudo e mandar aquela nota boa em 2024 para você entrar ali no Olimpo dos grandes vestibulares. Forte abraço, pessoal, tudo de bom, tchau, tchau!